Boa noite. Alegria estarmos juntos mais uma vez para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, suplicar pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Em breve retornará e a nossa alegria, esperança e conforto e consolo quando Jesus voltar. Eu estava conversando com o irmão Berto no começo do culto. Nós teremos novos corpos, em breve viveremos no novo céu e na nova terra. E esse é o céu, né? Não pense que o céu é um local azul e branco, onde a gente vai ficar vagando ali, tocando harpa. Não é assim. Haverá uma sociedade nesta terra, uma terra transformada, crentes transformados da velha e da nova aliança, vivendo por toda a eternidade. E o que é que a gente vai fazer? Ora, vamos conhecer Deus. Deus é infinito. Vamos desenvolver alguma tecnologia, provavelmente, naquele período. Vamos escrever, vamos produzir. Certamente vamos desenvolver muitas coisas naquele período, só que não teremos mais pecado, né? Não teremos o nosso corpo desgastado e será a salvação completa que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Então, quando você pensar em vida depois da morte, é assim que você tem que pensar. E hoje nós vamos estudar, mais uma vez, o livro do profeta Isaías, e nós vamos falar de algo, não é exatamente sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, mas acaba apontando para isso, pelo menos no final da nossa meditação, nós queremos pensar dessa forma. Vamos meditar hoje que a justiça de Deus purifica o seu povo. A justiça do Senhor vai purificar o povo de Deus. Nós já estamos ainda em Isaías capítulo 1, e hoje, se Deus permitir, a gente termina o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Nós já estudamos do verso 1 ao 9, reconhecendo os pecados para a glória de Deus. Temos que reconhecer os nossos pecados, porque como vamos glorificar ao Senhor, não dá. Reconhecer pecado é uma marca de santidade e de purificação. Pastor, queremos que nossa igreja seja uma igreja avivada. Amém, eu também quero que a igreja seja viva. Igreja viva reconhece pecados. Não tem como eu existir, você existir sem pecados. A gente peca. E nós temos pecados. E nós temos que trabalhar nossa natureza e reconhecer. Eu tenho esse pecado, eu tenho esse pecado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que lutar contra esses pecados para que o nome do Senhor seja glorificado. Se não, como eu vou conhecer Deus se eu não reconheço os meus pecados? Então, isso aqui contradiz um mito que existe acerca dos crentes, né? Que diz por aí que os crentes se colocam como pessoas perfeitas, que não falham. Mas não é isso que a Bíblia diz. Os crentes são pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, que odeiam seus próprios pecados, porque querem viver para agradar a Deus. Mas temos que reconhecer, somos pecadores e infelizmente, vamos pecar. Mais uma vez, isso não estou dizendo para você agora ficar com a consciência tranquila e dizer, sou pecador, então vamos pecar, né? Agora estou liberado para pecar. Pelo contrário, o crente em Jesus, quando reconhece o pecado, ele sofre e ele luta para não voltar a pecar. Vimos também do verso 10 ao 20 que Deus recebe a adoração de pecadores arrependidos. Hoje adoramos a Deus com cânticos, né, como o pastor Jaime bem colocou aqui, com oração, leitura da palavra, entregando nossas vidas ao Senhor mais uma vez. Mas, se você fez tudo isso com pecados ou em pecados, sabendo que está pecando e escondendo de todo mundo e até de Deus, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não sabe do seu pecado, você não adorou. Você participou de uma atividade religiosa. Sua adoração não foi recebida por Deus, porque Deus recebe a adoração de pecadores arrependidos. Veja bem. E hoje nós vamos estudar que a justiça de Deus purifica o seu povo. A profecia de Isaías, a primeira parte dela, do capítulo 1 ao 39, são mensagens de Isaías, conselhos de Isaías a reis, principalmente Acás e o rei Ezequias, lá na frente, para que o povo de Israel, principalmente o povo de Judá e os reis de Judá,
principalmente Acaz e Ezequias, mais Acaz do que Ezequias, se arrependam dos seus pecados e orientem o povo a obedecer à palavra de Deus. Essa é a ideia dessa profecia, século VIII a.C., de 740 a 700 a.C., foi o período do ministério de Isaías. Isaías estava pregando essa mensagem para que as pessoas abrissem os seus olhos, se arrependessem dos seus pecados e voltassem a obedecer ao Senhor. Lembrando, estamos tratando aqui de israelitas, judeus. O que é que o judeu estudava em casa ali com seus pais? A Torá, a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Eles conheciam a palavra de Deus. A maioria deles, novos, até antes dos 13 anos, tinha a Torá toda decorada, memorizada em hebraico, depois em aramaico. Eles conheciam, eles viviam aquilo, iam para as festas no templo, participavam das atividades de adoração ao Senhor, da Páscoa e de outras atividades. Quando a Páscoa estava sendo celebrada, a gente vai ver depois que quando o povo estava distante de Deus, não foi celebrada a Páscoa. Quando vocês lerem no livro de Reis a história de Josias, uma das principais atividades dele é voltar a celebrar a Páscoa, não estava sendo celebrada. Ezequias também volta a celebrar a Páscoa, Ezequias antes de Josias, no caso. Então, hoje, Isaías vai apresentar ao povo a ideia de que a justiça de Deus purifica o seu povo. E por justiça de Deus, entenda, muitas vezes Deus pune o seu povo, para que este povo se arrependa e seja purificado. Arrependimento de pecado é fundamental para santificação, para purificação de pecados. Se não há arrependimento de pecados, não há santificação. Não tem como. E para ter arrependimento de pecado, você tem que reconhecer os seus pecados, confessar e suplicar ao Senhor para que Deus o perdoe. Arrependimento de pecados também significa conversão. Aí você diz, mas a conversão não é só para os não crentes? É, mas também para os crentes. Como assim? Crentes que vivem em pecados têm que se converter, não para a salvação, que já são crentes, mas se converter para uma vida de santificação ao Senhor. Esses textos do profeta Isaías, eles atingiam o povo de Judá e de Israel nessas duas perspectivas. Se é um crente, se converta, deixe o seu pecado. Se não é crente, se converta e creia no Messias, porque ele está chegando. De todo jeito, a mensagem era para conversão e arrependimento de pecados. E nós vamos ver aqui como Deus age com a sua justiça para purificar o seu povo. Quando você estiver lendo esse texto, você tem que pensar assim: tive um problema ali, tive uma doença aqui, tive uma situação ali. Por quê? Por acaso? Não. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo que acontece na nossa vida foi Deus. Lembre-se disso. Até as dificuldades que passamos foi o Senhor. E eu tenho que estar alerta para perguntar a mim mesmo, por quê? E depois orar ao Senhor. Senhor, por que estou passando esta situação? Eu não posso dizer por que você está passando a situação que você está passando, que eu não sou você. Mas eu posso avaliar a minha vida. E você deve avaliar a sua. Por que estou passando por esse problema? Por que estou passando por essa dificuldade? Por que minha vida é difícil nesta área? O que está acontecendo? Então eu tenho que entender. O Senhor está me purificando. Se eu sou um crente em Jesus, o Senhor está me purificando. Para quê? Para que eu glorifique o nome do Senhor de alguma forma. E o Senhor age nas nossas vidas assim. Olha Isaías capítulo 1, a partir do verso 21, do 21 ao 31, nós vamos ler o texto todo e depois observar estes versículos particularmente. Verso 21 diz: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor,
o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. Ah, tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Por que vos envergonhais dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes? Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. A justiça de Deus purifica o seu povo. Você viu nesse texto a expressão que Deus vai purificar o seu povo. Você viu também a expressão sobre o arrependimento. Os que se arrependem, eles vão ser redimidos, mas os transgressores não serão. Deus quer que o seu povo se arrependa. Essa mensagem de Isaías para o povo de Israel e de Judá é para que eles se arrependam dos seus pecados. A mesma ideia aqui. Pregar esse texto, ler essa passagem da Bíblia, é para que nós, pecadores, nos arrependamos dos nossos pecados. É para que nós entendamos uma lógica bíblica simples. É que Deus não tolera o pecado. É só se arrepender. É só suplicar o perdão do Senhor e se converter, tanto descrente como crente. Se converter no sentido de que vou viver para o Senhor em obediência a Deus. É só isso que o Senhor quer. Você não precisa andar de joelho 1 quilômetro e fazer uma promessa para agradar a Deus. Você não precisa rasgar suas costas com um chicote para pagar uma promessa para agradar a Deus. Você não precisa dar muito dinheiro ou dinheiro para agradar a Deus. Não. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É simples. É isso que Deus quer, um arrependimento. E arrependimento não é só uma emoção. O arrependimento é uma mudança de postura, de atitude, de vida mesmo. E vamos observar essa ideia de que a justiça de Deus purifica o seu povo em pelo menos 3 entendimentos aqui. O primeiro deles é que os pecados destroem nossa fidelidade ao Senhor. O crente fiel não é só aquele que vem para a igreja na quarta-feira, para o culto de oração no domingo, na escola dominical e no domingo à noite. Isso é uma expressão de fidelidade? Sim, mas não é a expressão de fidelidade, porque isso é externo. O crente fiel é aquele que realmente tem um coração comprometido com Deus. Ele tem uma aliança com o Senhor. E esse é um crente fiel. Ele está comprometido em lutar contra os seus pecados para glorificar o Senhor. Só que quando nós cedemos aos pecados, eles destroem o nosso relacionamento com Deus, a nossa fidelidade com o Senhor. O verso 21 que nós acabamos de ler. Como se fez prostituta a cidade fiel. Jerusalém era uma cidade fiel. E Jerusalém aqui falando de todo o povo judeu. Jerusalém é a principal cidade, a capital, mas o reino de Judá era bem maior. Então ele toma a cidade pelo reino todo. Mas a ideia é como os judeus eram fiéis ao Senhor. Em que tempo os judeus eram fiéis ao Senhor? Provavelmente, Isaías se refere ao período mais próximo ali, reinado de Davi, reinado de Salomão, antes de Salomão cometer os pecados que cometeu. O reino de Israel, antes da divisão, era um reino fiel a Deus. Era um reino que buscava ao Senhor. Porque Davi era um rei pastor que cuidava da nação, que pregava a palavra para a nação. Lembra de Deuteronômio 17. Chega em casa, você lê, do verso 20 em diante, lá tem a lei para o rei de Israel. O rei de Israel tinha que ter uma cópia da lei. Para ler todo dia, a cópia da lei seria o livro de Deuteronômio, ou talvez os 5 primeiros livros da Bíblia mesmo, o Pentateuco, a Torá, e ele tinha que ler todo dia
para que o coração dele não se desviasse do caminho do Senhor. Está aí o princípio do nosso devocional diário. Você tem que ler a Bíblia todo dia para que o seu coração não se desvie do Senhor, porque isso é muito fácil acontecer. Jerusalém era uma cidade fiel, mas se prostituiu. Ainda no verso 21, que estava cheia de justiça. Era uma cidade cheia, óbvio que eram pecadores, mas convertidos, crentes no Senhor, que respiravam a vontade de Deus, que buscavam, esperavam a volta do Messias. Era cheia de justiça, nela habitava retidão. Retidão é andar reto, é cumprir o que a Bíblia diz, dentro do universo de pecadores, claro. Eram pecadores, mas eles tinham o objetivo de buscar guardar a palavra de Deus nas suas vidas. Mas agora é uma cidade de homicidas. Olha, uma cidade fiel, reta, obediente a Deus, virou uma cidade de homicidas. Às vezes nós, crentes em Jesus, estamos num caminho excelente, e estamos mesmo, e podemos, às vezes, cair no erro de achar que nós não podemos nos tornar tão pecadores quanto foi Jerusalém nesse período aqui. Às vezes nós achamos que estamos muito bem protegidos, e aí relaxamos na Bíblia, relaxamos na comunhão com os irmãos, que a igreja é muito importante, porque a igreja nos fortalece, a igreja nos anima, a igreja nos motiva. Né? Quem foi para esse dia de comunhão foi um tempo muito maravilhoso. Né? Muitas conversas espirituais, brincadeiras espirituais. Pode ter brincadeira espiritual, né? Não pode ter a brincadeira de pecado, mas você brinca de uma maneira maravilhosa. Foi um tempo muito bom. Eu falei brincando daqui a 3 anos, porque demorou tanto para ter um negócio desse, né? Não é que eu não queira que tenha, né? Próximo ano, se Deus quiser. Mas porque pandemia e programações e outras coisas, e a gente foi deixando para depois, E foi um irmão que deu a sugestão no retiro de crianças, né? Vamos fazer isso aqui. Boa ideia. Né? E deu certo e deu para fazer. Mas a ideia, irmãos, é que a igreja nos anima, nos motiva, nos fortalece, como a leitura da palavra, como a vida de oração, como o pregar o evangelho, tudo isso nos fortalece. Mas se eu chego numa soberba e acho que eu não preciso de nada disso, que a igreja não contribui, que eu posso não ler tanto a minha Bíblia, não tem problema, eu sou um crente maduro, já demonstrou que não é, né? Eu oro pouco, mas não tem problema também, porque afinal de contas o que importa é a qualidade, não a quantidade da oração. A gente dá essas desculpas a gente mesmo, né? Eu vou ler a Bíblia uma vez por semana. É melhor eu ler uma vez na semana com qualidade do que eu ler várias vezes todo dia sem qualidade, certo? E por que você não lê várias vezes no dia com qualidade? Ninguém pensa nisso. As pessoas pensam nos extremos, né? Então, por conta dessas atividades, muitas vezes, ou deixar de ter atividades que buscam a Deus diariamente, a nossa fé vai enfraquecendo, passa 6 meses, passa um ano, quando você olha, você está que nem essa Jerusalém infiel. E veja, aqui são palavras do Senhor, e o Senhor foi duro, chamou Jerusalém de prostituta. É muito pesado. No começo ele disse, é uma cidade fiel. E aqui Deus está usando a metáfora do casamento. Deus é o esposo, o povo é a esposa. Entende? E então Deus sempre é fiel. Óbvio que a analogia não é que o esposo sempre será fiel, não é isso. Mas a ideia aqui é que o Senhor nunca vai trair o seu povo, mas o povo está traindo o Senhor, como no relacionamento de casamento. Isso é importante para a gente compreender o que é que Deus está querendo dizer. E é por isso que Deus chamou Jerusalém de prostituta. Por quê? Porque Jerusalém escolheu outros deuses, que é um dos pecados dessa nação. Escolheu outros deuses. Outro profeta que fala disso de uma maneira muito pesada é o profeta Ezequiel. Abra lá sua Bíblia em Ezequiel 23. E aqui é interessante, às vezes a gente lê a Bíblia, e eu sei que nem todo mundo vai ter tempo de conferir as datas. Mas, de modo geral, Isaías pregou isso no século VIII. Ezequiel pregou isso já no século VI, o século V, é o século VI, antes de Cristo. É voltando, né? Antes de Cristo é voltando. 200 anos depois, aproximadamente. 200 anos, é muito tempo, né? Para a antiguidade, historicamente falando, nem é tanto tempo. Mas para o povo que estava vivendo ali, era muito tempo. Eles tinham conhecimento da profecia de Isaías. O profeta Daniel, que viveu no cativeiro babilônico,
ele leu o livro do profeta Jeremias, lá em Daniel capítulo 9, estudando a Bíblia, no caso o Antigo Testamento, ele estudou o livro do profeta Jeremias. Eles tinham o livro do profeta Isaías também. Ezequiel 23, do verso 1, que a gente vai ler agora, também estava no cativeiro babilônico. O que Isaías pregou se cumpriu, o cativeiro aconteceu. E Ezequiel estava no meio do cativeiro, num braço do rio Eufrates ali, pregando para o povo cativo, para que esse povo cativo se arrependesse dos seus pecados. Era a mesma pregação de Isaías, praticamente. Passaram-se séculos, pelo menos 2 séculos, e o povo continuava nos seus pecados. Olha aí Ezequiel 23, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, e aqui falando do profeta, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém, Olibá. É um texto até pesado. Você vê expressões que a gente nem fala assim para os nossos filhos. E Deus está dizendo isso porque Deus quer chocar o povo. Deus quer que o povo entenda. Pecado é prostituição, principalmente pecado de idolatria é prostituição. Se prostituíram no Egito, no cativeiro egípcio, e trouxeram ídolos do Egito. E, vez por outra, quando a fé dos israelitas se abalava, vamos adorar as divindades egípcias. Não foi o que Jeroboão fez? Quando Roboão cometeu graves erros na administração da monarquia, após a morte de Salomão, o que é que Jeroboão fez? Se aproveitou da fraqueza de Roboão, sem sabedoria, fez 2 bezerros de ouro, botou um em Dan e um em Betel e disse, vamos adorar os deuses que tiraram vocês do Egito. Ele já tinha um tipo de culto. O bezerro de ouro lá mesmo. Já era uma expressão do culto que eles tinham no Egito. Se prostituíram no Egito. Mas Deus teve misericórdia. Ouviu a oração dos crentes lá, na época do cativeiro egípcio. Mandou Moisés que os libertou. Josué que preparou a terra de Canaã para eles. Mas o povo, de modo geral, ainda vivia nos seus pecados. E várias outras situações aconteceram. Isaías pregando, como nós estamos vendo, o povo foi para o cativeiro e Ezequiel está pregando a mesma mensagem. Haviam 2 prostitutas, Samaria e Jerusalém. Samaria, capital do reino do norte, reino de Israel, e Jerusalém, capital do reino do sul, reino de Judá. Ainda estão nos pecados e não se arrependem. Olha aí o verso 5. Prostituiu-se Olá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens, de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo, assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. Então, o Senhor está mostrando uma metáfora aqui entre o relacionamento de um homem e uma mulher, e essa mulher comete adultérios terríveis, e o relacionamento entre Deus e o seu povo cometendo adultério terrível, adorando outras coisas. Então, esse padrão, que era o padrão do povo, infelizmente, na antiguidade, por muitos séculos, ele não muda na vida dos seres humanos. Na verdade, isso aqui é um estudo antropológico, quer dizer, um estudo do ser humano, de como Deus trata o ser humano. Nós somos assim. Nós somos como Israel e Judá. Se nós não formos radicais contra o pecado, vamos nos prostituir. Vamos ter outros ídolos, deuses na nossa vida. Deus existem, mas ídolos na nossa vida. Vamos. O fato de a nossa igreja não obrigar, não constranger e não colocar um peso na consciência das pessoas, que a gente não faz isso, porque a gente não quer que as pessoas adorem a Deus por pressão humana, certo? Você tem que adorar o Senhor e obedecer a Deus por causa da Bíblia Sagrada, que você lê, que você aprende.
Não porque tem um pastor, uma pessoa te apertando e te pressionando. Porque senão você vai obedecer não por causa do Senhor e para a glória de Deus, mas por causa de uma pressão externa. Entende? Então, existe a exortação e o ensino, mas nós temos que entender essa verdade. O pecado está bem perto aí. Se eu não me arrepender do meu pecado, eu vou passar 10 anos, 20 anos, cometendo o mesmo pecado. E eu vou destruir a minha vida. E eu vou destruir a vida da minha família. Mesmo crente no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Isaías está passando aqui, que Ezequiel está passando aqui, e que o povo não entende. Naquela época, certamente ele estava falando ali de ídolos, imagens que eles estavam adorando, dentro do cativeiro ainda. E, na verdade, Ezequiel fala também dos ídolos do coração. Eles talvez já nem tivessem tanto adorando os ídolos, imagens, mas no coração ainda eram idólatras. Na modernidade, isso acontece demais. Nós podemos ser evangélicos, não temos imagens nas nossas casas, mas no coração guardamos certos ídolos. E podemos adorar esses ídolos. O ídolo de uma vida prazerosa e fácil, eu não quero ter problema nem dificuldade na vida. O ídolo da riqueza, o ídolo da felicidade, entende? Compreenda, nada disso é necessariamente um pecado, mas se eu boto no lugar de Deus, se tornou idolatria. Pode ser minha esposa que é um ídolo, meu marido que é um ídolo para mim, e aí as coisas vão piorando e eu me afasto do Senhor. Voltando para Isaías capítulo 1, verso 22, aí o Senhor diz: a tua prata se tornou em escórias, e o teu licor se misturou com água. E a ideia aqui é que a pureza e a santidade, ela foi corrompida. A justiça, a fidelidade foi desvirtuada. E essa corrupção é comparada com a prata, que virou escória. Escória que é a ideia de sujeira, né? Ela perdeu o seu valor porque foi corrompida pela sujeira. Era necessário ser purificada. E aí tem os ingredientes que se colocam ali para purificar a prata. Se perde um pouco do metal. A ideia de que o metal vai reduzir ali, eu não sou especialista nisso, mas na minha pouca leitura, essa é a ideia. E vai sobrar um refúgio, um lixo, que não presta para nada, que é exatamente a consequência do pecado. Então a prata se tornou escória, virou algo sem valor, tá sujo. E o licor, você botou água, né? A bebida ali para a festa, foi colocada água, ela diluiu, ficou sem gosto, sem graça, não quero mais nem beber esta água. O que o Senhor quer dizer é que os pecados e a idolatria mancham a nossa vida com Deus, a nossa santidade, mancham o nosso relacionamento com o Senhor, uma vida boa, maravilhosa que Deus nos dá, e tudo fica corrompido, lixo, segundo plano. Verso 23, os teus príncipes são rebeldes. Aqui é a consequência do pecado, da idolatria na sociedade. Príncipes rebeldes. O que é um príncipe rebelde? É um príncipe que não obedece à palavra do Senhor. Rebelde aqui, essa é a ideia. Companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Uma liderança pecaminosa, quer seja de uma igreja, de um país, de um governo, qualquer que seja, de uma empresa, não importa. Uma liderança pecaminosa gera consequências terríveis. É o que está acontecendo aqui. O rei está corrompido pelo pecado, por isso que o profeta está falando contra o rei também. O sumo sacerdote está corrompido pelo pecado. Os profetas, de modo geral, na época de Isaías, estão corrompidos pelo pecado. Isaías é um dos poucos profetas que prega a mensagem do Senhor, como também foi Jeremias e outros poucos profetas. Ou seja, a liderança foi corrompida pelo pecado e o povo sofre. Mas quem escolheu viver dos pecados também foi o povo. Então está todo mundo corrompido aqui. O pecado tomou de conta da sociedade. Olha, é difícil a gente avaliar isso. A palavra que está revelada, obviamente, Deus avaliou. Mas hoje, como nós avaliamos se a nossa sociedade está plenamente corrompida pelos pecados? A gente avalia pelos efeitos, pelos resultados. O pecado, ele começa no coração, mas ele transborda para as ações e para as coisas práticas. Então, de modo geral, né, como é a corrupção no nosso país? Ela é pontual?
ou ela é endêmica? Ela está em todas as instâncias? Está até no núcleo familiar a corrupção? O brasileiro, de modo geral, mente por qualquer coisa ou não? Para tirar uma vantagem ou para sair na frente. Você teria coragem de pegar sua bicicleta que você montou, comprou bem caro e deixar aqui na frente da igreja, assim, do lado de fora, vir para o culto e quando voltar pegar e voltar pedalando para casa, teria coragem de fazer isso? Né? Então, porque isso mostra o efeito do pecado. O pecado, ele se apresenta em efeitos terríveis, entende? E a gente vê isso em algumas sociedades, como a nossa e outras, às vezes maiores ou piores. Eu não estou querendo dizer também que sociedades que têm um IDH alto, um baixo índice de criminalidade, são sociedades santas diante do Senhor. Não é necessariamente isso, certo? Lá deve ter outros efeitos de pecado. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato é que o texto aqui deixa claro que a liderança, os príncipes, não obedeciam à palavra, eram ladrões, eram corruptos, maltratavam o povo. E todos sofriam ali. Ezequiel 14, verso 3, nos lembra daquilo que eu falei sobre os ídolos do coração. Só para lembrar os irmãos esse texto. Ezequiel 14, verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? A parte importante desse versículo para nós é que esses homens levantaram ídolos no seu coração. E Deus, falando ao profeta Ezequiel, está falando dos líderes anciãos da nação de Judá no meio do cativeiro babilônico. Levantaram ídolos no seu coração. Não é difícil levantar um ídolo no seu coração. Não é difícil. Nós temos que nos avaliar, refletir na nossa leitura bíblica, em oração, para saber se realmente estamos adorando ao Senhor e vivendo de modo digno do Senhor, colocando Deus em prioridade todo dia na nossa vida. Não é só em alguns momentos da nossa vida. Olha ainda, Isaías, muitos pecados foram descritos, pecados de idolatria, feitiçaria e orgulho, e aqui vamos destacar só alguns pecados que nós já mencionamos, ou melhor, que vamos mencionar no capítulo 2 de Isaías. Olha Isaías capítulo 2, verso 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Judá, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Agoureiro. Agoureiro aqui é uma expressão para alguém que se envolve com a magia das trevas, previsão do futuro, essas coisas. São feiticeiros. Lá no capítulo 9 de Isaías, nós vamos ver uma pregação muito forte contra esse tipo de pecado, as obras das trevas, de uma maneira muito forte. E muitos dos israelitas, judeus, estavam se envolvendo com essa prática dos filisteus. Davi arrasou os filisteus. Salomão também deu sequência. Mas olha aqui os filisteus de novo, séculos depois de Davi e Salomão, influenciando Israel em pecados de feitiçaria, bruxaria, as questões das trevas. E mais, e os associam com os filhos de estranhos. O que é um filho de um estranho? É o povo de Israel casando com pessoas que não são convertidas ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Entende? Os estranhos aqui não é uma pessoa que a gente não conhece, não. A palavra estranho aqui se refere a estrangeiro. Mas Israel recebe o estrangeiro convertido a Jesus. Na época, ao Messias, né? Recebe. Mas se não é convertido ao Messias, Israel, não, peraí. Você não pode participar do povo do Senhor se você não creu no Messias, no Senhor Jesus, para a salvação. E eles estavam tendo esse tipo de relacionamento. Olha Isaías 2,7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Olha, Israel estava rica. Isaías está dizendo aqui, vocês estão ricos de prata, de ouro, de tudo. Veja, a teologia da prosperidade está completamente errada. Riqueza não significa, e prosperidade não significa que você está no caminho certo do Senhor.
estou com saúde, estou rico, tudo está acontecendo bem, pronto. Então, Deus está me abençoando demais. Não é assim que se avalia. Como é que a gente sabe que está obedecendo ao Senhor? Se estamos guardando os mandamentos de Deus, vivendo em santidade e em obediência. Se Deus quiser, Ele manda prosperidade. Mas Israel, com todas essas benesses do Senhor, olha o que eles fizeram, verso 8. Também está cheia a sua terra dos ídolos. Está cheia de ouro, está cheia de prata, cheia de riqueza, mas também está cheia dos ídolos. Olha aí. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Olha o verso 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. E o verso 17, a arrogância do homem será abatida. Ó, homens arrogantes, onde você tem essa mistura, riqueza, idolatria, não duvide, por trás tem a soberba e a arrogância humana. É o homem dizendo, não preciso de Deus. Olha o patrimônio que eu construí, olha a minha vida. Deus não influenciou em nada. Pensa o soberbo, o incrédulo, né? Só que foi Deus. Se não fosse Deus, ele nem levantava da cama, ele nem respirava. E aí, aqui está o Senhor dizendo, a arrogância dos homens será abatida. A altivez, soberba, altivo, né? Pessoa que não se humilha para Deus, a altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado. Temos que ser radicais contra os nossos pecados. Nos humilhar diante do Senhor. Porque senão, se somos crentes, o Senhor mesmo vai nos humilhar e nos colocar no nosso lugar. É muito simples. Então, a nossa postura, lendo esses textos, e obviamente o que o Senhor Jesus nos ensinou nos evangelhos, é que nós devemos nos humilhar diante da vontade de Deus, procurando ser fiéis ao Senhor, dia após dia, colocando o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em prioridade nas nossas vidas, em todos os detalhes. Eu sei que às vezes não dá, eu sei que às vezes a pessoa tem uma faculdade, não dá um pouco de oração, às vezes tem um trabalho, tem uma coisa, a gente entende que a modernidade nos sufoca, mas seja muito criterioso, seja muito criterioso. Se empenhe, se esforce pelas coisas de Deus, mais do que você se empenhe, se esforça pelo seu trabalho, pelo hobby que você gosta, pelas coisas da sua vida, porque se essas coisas demandam mais atenção de você do que o Senhor e a obra do Senhor, você é um idólatra. Você colocou algo no lugar de Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se você deu mais atenção a qualquer coisa nesse universo criado pelo Senhor do que a pessoa de Deus e as coisas de Deus, a palavra de Deus, você está idolatrando, um ídolo no coração. E é o que Isaías está dizendo aqui para o povo. Porque os pecados destroem a nossa fidelidade ao Senhor. Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento, que é uma bênção, é que o arrependimento leva à purificação. Tudo isso Deus está dizendo não é porque Deus é mau. Não é que Deus quer prejudicar o povo. Não. É porque existe uma regra no universo que foi o Senhor que estipulou. Na verdade, Deus ele não tem começo nem tem fim. E Deus é santo. Então, obviamente, tudo que ele cria tem que seguir o caráter dele. Só que o ser humano, porque Deus quis que o ser humano tivesse liberdade de escolher, o ser humano escolheu o pecado. E agora, o Senhor poderia, vou acabar com a humanidade logo, em Adão e Eva, e vou criar outro povo. Deus podia ter feito isso, mas ele não quis. O Senhor tem um plano todo elaborado para a glória do nome dele, está aí a humanidade pecadora, e Deus quer salvar essa humanidade e quer que ela viva para a glória do nome do Senhor. Então, por conta disso, Deus dá oportunidade de arrependimento. O arrependimento leva à purificação. Pecadores que não se arrependem não se santificam. Entenda, não se santificam. O arrependimento é a conversão do pecado. Se eu sei que eu estou num pecado, eu sei, eu continuo, faço uma agenda. Há quantos anos você está nesse pecado, nesse mau costume que é um pecado? Há quantos anos? Veja isso aí. Rapaz, faz tempo. Tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar desse jeito, porque senão
Vai vir o juízo do Senhor, e aí o negócio é pior. Verso 24. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. Veja como Deus, ele se colocou aqui, né? 3 grandes expressões para caracterizar Deus. Poderia o profeta ter dito assim, portanto, diz o Senhor, 2 pontos, e continuar. Mas não, ele é o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o poderoso de Israel. Não é qualquer pessoa que vocês estão ofendendo, povo de Judá. Isso é importante. É o Senhor dos exércitos, está em letra maiúscula, não está? Senhor na sua Bíblia, não está? Olha aí, pois é. Porque esse aqui é o nome de Deus. É Yahvé, ou Jeová, ou Jeová, ou Yahvé, pode ser qualquer uma dessas pronúncias, até hoje a gente não sabe a pronúncia correta, mas o nome de Deus aqui, escrito, a assinatura de Deus, e ele é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque ele vem para a batalha. Não tem exército que possa com Deus. Então, o Senhor, que ele está revelando o seu nome para a guerra. Ele é o poderoso de Israel. Não é qualquer pessoa. Quando um de nós comete pecados, qualquer ser humano, é contra o Senhor dos exércitos. O poderoso de Israel que estamos pecando. Você pecou, não aconteceu nada. Olha aí, pastor, tá vendo? Para que aquele drama todo, né? Aconteceu nada. Isso é misericórdia. Isso é Deus te dando oportunidade. Olha a continuação do verso 24. Tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Deus vai tomar satisfação. Não vai ficar em branco o pecado de Judá. Não vai ficar em branco. Eu vou lá e eu vou tomar satisfação. Eu vou ver o que é que eles estão fazendo. Óbvio que Deus sabe, né? E vou cobrar a responsabilidade deles. Tomar satisfação aos meus adversários. Vingar-me dos meus inimigos. O povo de Deus agora é adversário e inimigo. Todo aquele que peca contra o Senhor entra nessa qualificação de adversário e inimigo de Deus. Você pode ter o seu nome no hall de membros dessa igreja. Se você viver em pecados, você está se colocando como adversário. Você está se colocando como inimigo de Deus. E aí, lemos lá em Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, no passado, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós, crentes, éramos inimigos quando não tínhamos crido em Jesus. Agora somos amigos do Senhor. Fomos reconciliados para um relacionamento com Deus. Por que eu quero viver em pecados? Por quê? Aí aqui um parênteses, né? Pecado é loucura. Pecado ninguém explica. O pecado é um negócio irracional. O pecado simplesmente a gente faz. A gente sabe que é errado, sabe que leva à destruição, sabe que Deus não gosta, sabe que é ruim, sabe que vicia, mas a gente peca. Entende? É por isso que Deus tem misericórdia de nós. E o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento. Só que quem é um crente sábio, percebe o pecado e corta logo. Pai, se eu sei que eu sou orgulhoso, eu vou trabalhar, eu vou me humilhar para eu aprender a ser humilde. Eu não posso ser uma pessoa orgulhosa. Eu não posso. Mas é do meu temperamento. Não existe isso. Não existe. É o meu jeito. Não existe é o meu jeito. Existe o que Deus quer. E o que eu tenho que ser. É assim. Você não pode simplesmente justificar para Deus, eu sou assim, Senhor, eu não vou mudar. Ou seja, você está confessando para o Senhor que você quer viver no seu pecado. De soberba, de orgulho, de falta de perdão e outros mais aí. Então, não somos mais inimigos de Deus, nós os crentes em Jesus. Mas, se vivermos em pecado, olha, Israel e Judá, o Senhor vai nos ver como adversários. E o Senhor vai tratar conosco. Olha Isaías 25, 1:25. Voltarei contra ti a minha mão. O punho do Senhor. Pesado, né? É o punho de Deus, a mão de Deus contra os pecadores de Israel e Judá. Mas lembra, contra os pecadores não arrependidos. Mas qual o propósito de Deus? É ser violento? Será que o propósito de Deus
É maltratar o seu povo? Será que Deus tem prazer em fazer assim? De forma nenhuma. Olha outra parte do verso 25. Purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. O objetivo de o Senhor ser assim é purificar o povo. Alguns, talvez, vão se perder no meio do caminho porque nunca creram. Mas Deus quer purificar os crentes que estão ali e que estão vivendo em pecados por várias razões, e pecado deles mesmos. A potassa aqui era um produto usado para limpeza, na época, e para alvejar as coisas. E a ideia do metal impuro, quando você purificava a prata ou ouro, tinha uma sobra daquele metal que não servia para nada, que era o refúgio, era o lixo. Então, Deus tinha que ser rígido, firme e enviar um certo tratamento hostil para que o povo santo sobrevivesse ao pecado. É por isso que a ideia é essa. O Senhor, Ele nos purifica, e Ele nos purifica para nos edificar, para nos lapidar, para trabalhar as nossas vidas. Então, se você tem um pecado resistente e que você o guarda por anos na sua vida, o Senhor vai tratar. É um método de Deus. Deus fez assim com muitos servos dele. Lembra de 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo lá ora 3 vezes a Deus para tirar o espinho da carne? Pois é, e Deus diz o quê? Não vou tirar. Era o apóstolo Paulo, um homem de Deus, plantador de muitas igrejas. Né? Eu não chego nem aos pés da obra que aquele homem fez aqui na terra enquanto vivo. Mas por que Deus não tirou aquele espinho da carne, que a gente até hoje não sabe o que é, mas era uma coisa ruim? Era uma coisa ruim. Por que Deus não tirou? Porque Paulo tinha que aprender a ser o quê? Humilde nas revelações que ele recebia. Entende? Então, ele era uma pessoa muito firme, enérgica, né? Uma pessoa muito de atitude. E às vezes o Senhor teve que fazer isso para que Paulo entendesse, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que ele recebeu ali. Deus estava purificando Paulo. Doeu? Certamente. Muitas vezes é assim conosco. Agora, se eu sei que Deus age assim, eu vou logo confessar o meu pecado e buscar o Senhor, para que não precise passar por esse tratamento. Mas o Senhor diz que vai purificar com a potassa, escórias aqui, essa palavra escórias que se repete várias vezes, é algo que é impuro, é o lixo, é a sobra, é o resíduo da purificação do metal aqui. Então é necessária uma purificação, e a palavra purificação nesse versículo 25 também pode ser trazido como refinamento. Refinar o metal. O metal está bruto, tem que ser refinado. Essa é a ideia aqui. Ezequiel pregou muito parecido com Isaías. Por isso que a gente vai ler o capítulo 22 de Ezequiel, o verso 18. Ezequiel 22, 18 diz assim: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. A mesma coisa lá da casa de Israel na época de Isaías. Mais de 200 anos se passaram. E a casa de Israel continua vivendo nos mesmos pecados. E Deus chama de escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escória. Eis que vos ajuntarei do meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira, no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Então, a ilustração aqui da purificação do metal é muito óbvia, muito clara. Isaías apenas mencionou, Ezequiel explorou bem, e a ideia aqui é que o Senhor vai agir de uma maneira radical para purificar o seu povo. Por quê? De Judá vem o Messias.
Jesus vem, né, desse povo aqui. Logo, o Senhor tem um plano para a glória do nome dele e para a salvação da humanidade. E mesmo sendo o povo de Israel, o povo querido do Senhor, olha como Deus está agindo. Mas por que Deus faz isso? É porque Deus é mau? É porque Deus é muito rigoroso? Não. É porque o pecado é terrível. O pecado destrói o ser humano e destrói a humanidade. Logo depois, verso 26, Isaías 1, 26, voltando para o nosso texto, olha o que é que o Senhor diz. Restituir-te os teus juízes. Depois que vocês forem purificados, os juízes voltarão como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Então Deus quer fazer com que Jerusalém volte a ser uma cidade de justiça, uma cidade temente a Deus e que segue ao Senhor. Verso 27, Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Sião será redimida. Redimida quer dizer libertada. Ela será libertada pelo direito. Em algumas versões traz a ideia do julgamento. Ela será libertada pelo julgamento de Deus. Então, Deus vai ter que julgar, sentenciar, purificar, para que o povo seja liberto do seu pecado. Hoje eu estou pecando. Não acontece nada comigo. Parece que está tudo bem. Isso é uma ilusão. Deus sabe todo o pecado que eu cometo. Deus sabe. Né? A palavra não me chegou à língua e Deus já sabe tudo. Então Deus sabe. Não adianta você esconder. Chegue para o Senhor. Peça perdão de todos os pecados que você tem cometido. E se purifique. E suplique a Deus forças para não mais viver nesses pecados. É isso. Isso é santificação. Analise segundo a palavra de Deus o que você tem errado e confesse o pecado. Agora não faça isso só hoje. Faça isso amanhã. Faça isso depois. Faça isso depois. Agora, se você trabalha de 12 a 15 horas por dia, fica difícil. Você vai ter que fazer no horário do almoço, nas carreiras, é complicado, né? Estou dizendo isso porque às vezes a gente trabalha muito e esquece esses momentos com Deus, são importantíssimos. E vou além. Se você tiver uma vida assim, de arrependimento e confissão de pecados, olha, eu acho que você vai ter uma vida muito saudável. Eu acho que o Senhor vai lhe fortalecer. Eu penso que é assim que Deus age, e a Bíblia mostra isso. Deus vai lhe dar vigor. Deus vai lhe dar sanidade. Deus vai lhe dar estabilidade. Agora, busque o Senhor. Invista no reino de Deus. Né? Faça a vontade de Deus. Olhe a sua Bíblia. Coloque Deus em primeiro lugar e você vai ver que Deus age assim. Agora, o Senhor está quinto, sexto lugar na minha lista de prioridades. E eu tenho uma série de outras coisas na frente. Eu não vou experimentar essa bênção de Deus, comunhão com o Senhor. Eu não vou conseguir, porque Deus sempre está distante. Então temos que refletir nisso. O Senhor julga para libertar Israel. E na outra parte do verso 27, e os que se arrependem pela justiça, o juízo de Deus. Então, para que haja arrependimento, a justiça de Deus tem que ser aplicada. Entende? Então, veja, o arrependimento leva à purificação. E arrependimento aqui, é muito importante isso. A palavra hebraica no texto para arrependimento é um verbo chamado voltar-se. Literalmente seria, e os que se voltam, aí, vírgula, pela justiça. Mas fica confuso, né? E os que se voltam, quer se voltar? É se converter do pecado para a justiça de Deus. É o deixar os pecados, no caso de idolatria, de tantos outros pecados mencionados aqui, para seguir o Senhor. Só que como a gente fica esquisito explicar isso na nota de rodapé na Bíblia, colocou a palavra arrependimento, que na nossa língua tem uma conotação emocional, né? Sou arrependida, né? Se emociona, aquela coisa toda. Mas não é uma questão da emoção. É uma questão de você compreender, o pecado vai me destruir e eu tenho que pôr fim ao pecado. E eu tenho que ser radical contra o meu pecado. Não se vence o pecado se não for radical. Não estou dizendo que temos que ser radicais. Por exemplo, vamos vir todo mundo de terno, os homens,
né, e as mulheres de burca para a igreja agora. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é esse tipo de radicalismo que eu estou dizendo. Estou dizendo que temos que ser radical na luta contra o pecado. Entende? E nisso a gente tem que ser radical. Numa leitura bíblica diária, num tempo de oração diário, aí nós temos que ser firmes, porque é isso que vai nos fazer chegar mais perto do Senhor. É a nossa tarefa de casa. Seremos libertos. Então, quando Deus nos julga, quando Deus expressa sua justiça e juízo no tempo presente nas nossas vidas, não é porque Deus não gosta de nós. É porque Deus quer nos libertar do pecado. Crentes, convertidos, ainda retrocedem. Ficam amarrados a pecados. Não é para ser assim. E só você pode se libertar dos pecados, obviamente, buscando ao Senhor. E, por fim, terceiro entendimento de hoje é que o juízo é para os pecadores não arrependidos. Se você se arrependeu, confessou, amém. Deus recebe você a qualquer instante. Mas se você não se arrependeu, não voltou-se, não se converteu do seu pecado, então vai dar problema. Verso 28. Verso 27 fala: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores, é o verso 28. Quem são os transgressores? São os rebeldes. São os que não se arrependem do pecado. São os que querem estar no povo de Deus e no pecado. Não dá. São os transgressores. Transgridem a lei do Senhor. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Pesado. Serão destruídos. Deus vai destruir os pecadores que não se arrependem. E os que deixarem o Senhor perecerão. Quem é o transgressor? Quem é o pecador? É o que deixa Deus. Quem é o que desobedece à palavra de Deus? É a mesma coisa daquele que deixa Deus. Então você não pode dizer, não amo a Deus, Deus é maravilhoso, é o Senhor da minha vida, e eu estou desobedecendo à vontade de Deus aqui, revelada na Bíblia Sagrada, estou desobedecendo claramente o que Deus está dizendo na Bíblia. Ah, mas Deus é lindo, amo o Senhor, e Ele me ama. Isso é um discurso vazio, né? Isso é uma grande mentira. Porque se você não obedece à palavra do Senhor, você não ama o Senhor. Eu estou falando aqui de desobediência declarada, que é o transgressor. Serão juntamente destruídos. Interessante que a expressão aqui, e os que deixam o Senhor, essa palavra deixar Deus quer dizer desertar. Os que desertaram do exército de Deus, do povo de Deus. Esses aí vão perecer. E perecer aqui é a mesma ideia de você ser destruído. Literalmente, perecer aqui pode ser traduzido como ser quebrado. Você vai ser todo quebrado. Essa é a ideia, segundo alguns termos aqui. Não sei se você lembra disso, mas essas expressões nos lembram muito o Salmo 1, onde o ímpio é como a palha que o vento dispersa. E os ímpios, eles vão perecer, né? Eles não vão prosperar na congregação dos justos, serão destruídos também, quebrados. Interessante, outra expressão aqui para perecer é ser finalizado. Vai chegar ao fim, vai ser finalizado. Não há mais chance para você. Isaías 1:29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. O que significa isso? É que os israelitas estavam adorando árvores. Eles estavam adorando árvores. Eles adoravam nos altos, né? Faziam mesas de pedra, erigiam postes ídolos e adoravam ali no meio do mato e até algumas árvores. E o Senhor diz, você vai ser semelhante ao seu ídolo, que não anda, que não fala, você vai ser como aquela árvore. Verso 30, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Se acaba, a floresta sem água vai secar. Assim é o destino dos idólatras. Aqueles que têm ídolos no seu coração vão murchar, vão secar, serão destruídos. E o Senhor finaliza com o verso 31. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Certamente, esse povo que tinha riqueza, prata, ouro, Judá e Israel estavam ricos nesse momento aqui,
Eles se achavam fortes, uma sensação de segurança, sensação de força. Quando tudo vai bem, quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, você se sente forte, poderoso, não é não? Mas quando mexe no recurso e tira a sua saúde, aí você clama pelo Senhor. E tem que clamar mesmo. Mas o que é que se quer dizer aqui? É que Deus está qualificando quem é o forte. Você que acha que é forte porque tem tudo e não coloca Deus em primeiro lugar, se tornará em estopa. É um tipo de pano facilmente queimável. Sempre meu pai guardava estopa no carro para ajeitar as coisas. Todo mundo que tem carro deve ter uma estopa. Eu nem sei se hoje usa estopa no carro para trocar uma vela, ajeitar uma coisa, limpar da graxa, né? Mas é um negócio que fácil pega fogo e se acaba. É a estopa. E lá naquela época tinha algo parecido com isso. Então, o forte se tornará em estopa. Se você acha que é forte porque tem tudo, mas não tem Deus, ou não coloca Deus em primeiro lugar, cuidado, porque você vai virar um nada, como essa estopa. E a sua obra é uma faísca. Tudo que você construiu na vida, como Salomão, por exemplo, vai virar uma faísca. Nada. O que é uma faísca? É um nada. Ambos arderão juntamente, o forte e a sua obra, e não haverá quem os apague. E aqui a ideia é que quem não se arrepende dos pecados e bota o Senhor em primeiro lugar, nunca creu em Jesus. E aqui é uma referência à condenação. Vai ser condenado por toda a eternidade. A justiça de Deus purifica seu povo. Quando Deus fala isso, Deus não está demonstrando ódio pelo seu povo. Deus não está demonstrando ser duro e rigoroso. Não. Deus está querendo que o povo se arrependa e se converta. Porque Deus sabe que essa é a única forma do povo se converter e deixar os pecados. É quando Deus, muitas vezes, pesa a mão. Infelizmente. Tem pecadores que são mais espertos. Lendo a palavra, percebe quem é Deus, eu vou me colocar no meu lugar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou esse forte, não. Eu sou fraco mesmo. Senhor, eu me perdoa esse pecado, e todos os pecados que eu cometi, que eu não estou lembrando, o Senhor me perdoa também. E, Senhor, eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu quero estar na congregação dos justos, eu quero entoar os cânticos de coração limpo, eu quero proclamar a tua mensagem, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque eu sei quem é o Senhor. E eu não estou aqui por causa dos pastores, dos líderes, dos homens dessa igreja. Eu estou aqui por causa do Senhor. Lembre-se que no meio desse texto, ou melhor, ao redor desse texto que a gente leu, o Senhor traz mensagem de arrependimento e perdão. Olha os versículos 18 e 19 do capítulo 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes. Olha como Deus é maravilhoso. É só você se arrepender dos pecados, buscar o Senhor, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você vai ser abençoado. No contexto ali era ter o melhor da terra ali de Israel, a terra prometida. Para nós, obviamente, é a nossa pátria celestial que vai descer do céu e vai vir para a terra lá, como dizem Apocalipse 21, 22, o novo céu, a nova terra. E vamos viver aqui por toda a eternidade com o Senhor, com corpos ressurretos. É isso que o Senhor está dizendo para aquele povo naquela época. Se arrependa. Você pode ter os piores pecados que uma pessoa pode cometer, mas se você se arrepender e confessar sinceramente, honestamente, o Senhor está dizendo, eu recebo. É isso. Como esse Deus pode ser ruim? E olha o próximo texto. Isaías capítulo 2, do verso 1 ao 5, que vamos estudar no próximo domingo. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, é uma expressão que aponta para um futuro escatológico, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Para ele afluirão todos os povos. Então, a casa do Senhor, ela vai voltar a existir de alguma forma. Todas as nações vão a Sião e a Jerusalém. Todas as nações.
E o que é que vai acontecer lá? Verso 3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Não vai ter mais obra missionária aqui. Né? A gente não vai mais enviar missionário, porque as nações virão para ouvir o caminho do Senhor, do próprio Senhor. Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso é uma promessa, ainda não se cumpriu. As nações ainda levantam as espadas, hoje não é mais espada, né? São armas, né? Mísseis e tantas outras coisas mais, mas isso vai acontecer um dia. Isso é uma promessa para os crentes no Senhor Jesus Cristo, especificamente, uma profecia específica para Israel e Judá, sim, mas para o mundo todo, porque as nações vão querer a Bíblia. Hoje só quem quer a Bíblia são os crentes ali, né, que muitas vezes são considerados ignorantes e tal, arcaicos, porque seguem um livro antigo, mas a verdade é a palavra de Deus. Mas no futuro, vai chegar esse futuro, as nações vão atrás do Senhor. E elas serão purificadas, santificadas, e muitos aqui certamente vão crer no Senhor e não vão mais fazer guerra nesse período que nós vamos estudar na próxima semana, se Deus permitir. Veja como Deus é maravilhoso, é um Deus perdoador e é um Deus bondoso. Mas para o pecador que não se arrepende, aí vem o juízo de Deus. A justiça de Deus purifica o seu povo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por tua graça e misericórdia, pela bênção de hoje, por estarmos aqui para glorificar o teu nome. Lemos na tua palavra, Senhor Deus, textos tão difíceis, que atingem e atacam os nossos pecados, mas obrigado, ó Pai, porque a tua palavra quebra o nosso orgulho para que aprendamos a buscar ao Senhor com mais diligência e fidelidade. Senhor Deus, transforma a tua igreja, a cada um de nós aqui, a tua igreja, os crentes no Senhor Jesus Cristo, para que venhamos a obedecer a ti, como diz na tua palavra. Também, Senhor Deus, quebranta os corações daqueles que ainda não creram e que aqui estão. Que o Senhor haja em suas vidas e que a tua palavra realmente os purifique e se arrependam dos seus pecados. Obrigado por este tempo. Para a glória do teu nome é que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Teremos um tempo de oração. Aproveite esse tempo. Boa semana e até breve.